Voltamos para falar mais a respeito da Operação Sesmaria, essa operação que foi deflagrada no começo da manhã de hoje para prender pessoas acusadas num esquema que fraudava a documentação de terra, que enganava pessoas, inclusive na venda de terras. Eu estou com os repórteres aqui do Jornal do Piauí, Tiago Melo e Gorete Santos, elas vão trazer informações para nós sobre esse caso. A prisão das pessoas, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público em relação a esses episódios que envolvem as prisões numa operação que começou no sul do estado. Está aqui Tiago Melo, Gorete Santos. Começo conversando com a Gorete Santos, que acompanhou o trabalho da polícia na condução dessas pessoas até a sede da GAECO logo no começo da manhã. E aí o Ministério Público convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Gorete Santos. Exatamente, Elcio, onde nós continuamos, aqui na sede do GAECO, onde foram ouvidos os 4 presos. Esses depoimentos terminaram agora há pouco. 2 deles, um advogado, Manuel Júnior, e o agrimensor José Robert, já haviam sido conduzidos daqui para o IML, para o exame de corpo de delito, e de lá seguiriam para o Corpo de Bombeiros, onde devem permanecer presos por pelo menos 5 dias, já que se trata de prisão temporária. O Lincoln Hermes, que é o outro advogado, e o juiz aposentado Cícero Rodrigues continuam aqui. Os promotores já saíram da sede do GAECO e os 2 presos devem ser conduzidos daqui para o IML também a qualquer momento. Nós acompanhamos esse trabalho durante toda a manhã de hoje. Eles chegaram logo no início da manhã, foram colhidos os depoimentos e os promotores deram detalhes acerca dessa operação que foi realizada para desarticular essa quadrilha que fraudava documentos de terras no sul do Piauí. A estimativa é de que cerca de 24 mil hectares de terra estejam envolvidos nessa grilagem. Vamos acompanhar. No início da manhã, muita movimentação de advogados na sede do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, para onde foram conduzidos os presos da Operação Sesmaria, comandada pela instituição em conjunto com a Polícia Civil. A Polícia Militar também deu apoio ao cumprimento dos mandados judiciais. Todas as prisões foram efetuadas em Teresina. Os presos são o agrimensor José Robert Leal Rocha, os advogados Manuel de Souza Cerqueira Júnior, Lincoln Hermes Saraiva Guerra e Cícero Rodrigues, que também é juiz aposentado. Cícero foi aposentado compulsoriamente em 2014 por agir de forma parcial durante julgamentos e preso no ano passado durante a Operação Imóveis, acusado de integrar uma organização criminosa que obtinha imóveis de forma fraudulenta na Bahia e em outros estados. O ex-juiz de Canto do Buriti foi acusado pelo Ministério Público de atuar vendendo sentenças. A Operação Sesmaria, deflagrada hoje, teve as investigações iniciadas em 2013, após correição nos cartórios do Canto do Buriti, que levaram o Tribunal de Justiça a anular pelo menos 4 títulos de terra, que envolvem cerca de 24 mil hectares. O agrimensor era o responsável por fazer as medições fraudulentas. Os advogados e o juiz davam áreas de legitimidade às ações criminosas. Segundo o coordenador do GAECO, os crimes ocorreram em 2009. A gente teve casos de áreas de 200 hectares que passaram, depois retificadas, a áreas de 4 mil, 5 mil hectares. Né? Essas áreas depois eram revendidas a pessoas, a terceiros, né, que compravam de boa fé e depois tomavam conhecimento do prejuízo. Isso era possível porque tinha uma articulação com então, o juiz já com marca que facilitava isso aí, né? Não intimava as pessoas que teriam interesse, os confrontantes, não dava abertura para o INTERP, o Instituto de Terras do Piauí, atuar, assim como o próprio Ministério Público não era intimado para atuar. Então, tudo isso fazia com que a fraude ocorresse. Os presos são acusados de falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha. Os 2 primeiros a deixar o GAECO para fazer exame de corpo de delito no IML foram o agrimensor José Robert e o advogado Manuel Souza Júnior. As investigações continuam e devem apurar se há o envolvimento de mais pessoas nos crimes. O que o senhor disse da defesa? Já está acompanhando nesse momento aí as imagens agora
do juiz aposentado, o Cícero Rodrigues, e também do advogado Lincoln Hermes, que estão sendo conduzidos neste momento agora para o Instituto de Medicina Legal, para que sejam submetidos ao exame de corpo de delito. De lá, eles devem seguir para o Corpo de Bombeiros, onde devem permanecer presos, a exemplo dos demais, por pelo menos 5 dias, né, que é o tempo da prisão temporária. Bom, eles estavam aqui na sede do GAECO, a gente estava exatamente aguardando essa saída deles, eram os últimos que sairiam aqui do GAECO. Os promotores também já se ausentaram da sede do GAECO, foram cumpridos todos os depoimentos. E aí a gente vai acompanhar agora também os desdobramentos que foram realizados durante toda essa operação, que durou 4 anos. E esses detalhes foram divulgados na manhã de hoje, em uma entrevista coletiva, a partir das 10 horas da manhã, aí com o coordenador aqui do GAECO, o promotor Rômulo Cordão, o delegado-geral Riedel Batista, o delegado também lá de Canto do Buriti, o Ian Brainer, e o promotor do município também, José Willame, que deu todos os detalhes acerca de como que atuava a quadrilha, de como que eram conduzidas essas fraudes. Nós estamos tratando aqui de área que foi feito o levantamento de grilagem de aproximadamente 24 mil hectares. Essa área elas foram griladas entre o semiárido da região de Canto do Buriti, indo até a proximidade do Vale do Gurgueia, ou seja, uma área gigantesca. Se tem uma ideia, 24 mil hectares é maior do que todo o território do município de Teresina. Ela teve início a partir de uma correção que foi feita pelo juiz da Vara Agrária, Dr. Eliomar Rios, porque os senhores devam saber que até 2012, 2013 aproximadamente, todas as questões agrárias eram locais. A partir de então foi constituída uma vara agrária com sede em Bom Jesus. E a partir de então, se colocando um juiz extremamente aguerrido, ele começou a fazer correições nos cartórios da região sul. E dentre essas correições, ele chegou até a cidade de Canto do Buriti, no cartório, e verificou que houve diversas retificações de terra. A participação do José Robert Leal Rocha. José Robert, segundo foi apurado, José Robert é agrimensor. A função dele era elaborar laudos falsos, ou seja, informando que uma área que fosse de... Tem uma área aqui, essa área era de 679 hectares. Era uma área registrada, que foi desmembrada da CONDEP, isso nos anos 80. Ele transformou, por um laudo desse agrimensor José Robert, uma área que era de 679 hectares, transformou essa área numa área de mais de 5 mil hectares. Lincoln Hermes Saraiva Guerra, esse atuava como fosse proprietário dessas áreas, porque ele recebeu diversos subestabelecimentos de pessoas que seriam os proprietários dessa área, que ainda está sendo investigado se esses reais proprietários eles tiveram participação ou não nesse esquema de grilagem de terra. O Lincoln contrata um advogado chamado Manuel de Souza Cerqueira, esse que foi o advogado que peticionou nos autos, levando informações absolutamente falsas. Por exemplo, o senhor Manuel de Souza Cerqueira informa que todos os confrontantes dessas áreas teriam sido ouvidos e teriam concordado, sendo que sequer foram identificados. Na verdade, quando você transforma uma área, que é uma área desse tamanho, você vai transformar uma área desse tamanho, essa área vai entrar em algum território. Presumindo-se que todas as terras que não são registradas, elas são terras públicas, ou seja, houve a efetiva grilagem de terras públicas. E aí a participação final foi do juiz, que acatando integralmente os pedidos iniciais, determinou que fosse feita a retificação das áreas, transformando áreas originalmente por volta de 2 a 3 mil hectares em áreas de mais de 24 mil hectares. Certo? Sem a participação do juiz de direito, à época, Cícero Rodrigues Ferreira, esse ato não teria sido praticado. Ou seja, o juiz sentenciou sem ouvir qualquer pessoa. Bom,
Bom, o promotor José Willam saiu há pouco e esclareceu que os servidores dos cartórios também devem passar por uma investigação minuciosa. Eles precisam saber se esses servidores deixaram de comunicar as informações ao INCRA por despreparo ou por participação nessas fraudes. E disse ainda que todas essas terras tinham como destino um grupo titulado de JB, do qual o proprietário tem origem do Rio de Janeiro. O Tiago Melo também acompanhou parte dessa operação, os desdobramentos dela, a chegada dos presos ao Instituto de Medicina Legal para que fossem submetidos ao exame de corpo de delito e traz mais informações. Tiago. Olá, Gorete, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Os dois aos quais você se referiu, o engenheiro agrimensor e também o advogado Manuel de Souza Cerqueira Júnior, chegaram à sede do Instituto de Medicina Legal, no bairro Saci, às 10h10 da manhã de hoje. Às 11h40 da manhã, eles já estavam no quartel-geral do Corpo de Bombeiros, onde devem ficar por até 5 dias, o prazo máximo da prisão temporária. Nós conseguimos conversar reservadamente com o engenheiro agrimensor, que nos detalhou, sem gravar a entrevista, mas nos autorizou a divulgar o que aconteceu, os fatos que o levaram a ser envolvido nessa investigação. Disse o engenheiro que no ano de 2010 foi procurado no próprio escritório dele, aqui em Teresina, por um amigo dele que estava acompanhado do advogado e preso na operação Lincoln Hermes Saraiva Guerra, que o Lincoln apresentou ao Robert 4 laudos. Laudos esse de levantamento de 4 propriedades na região do Canto do Buriti. O próprio Lincoln teria dito que fez as medições e estava precisando de um engenheiro agrimensor para assinar esses laudos, que eram laudos de retificação, como foi colocado aí na entrevista que você colocou, laudos de retificação ampliando as áreas de algumas dessas propriedades. O Robert disse que, confiado na amizade que ele tinha com uma pessoa que estava com o Lincoln, terminou assinando esses 4 laudos, negligenciando 2 procedimentos que ele teria que adotar: de visitar a terra para comprovar as devidas medições e também o procedimento de acionar o georreferenciamento para saber se esse novo dimensionamento das terras não atingiriam outras terras públicas. Ele negligenciou quanto a esses procedimentos e agora está respondendo nesse caso que está sendo investigado pelo Ministério Público e pela polícia. Palavras do Robert, que conversou conosco hoje no Instituto de Medicina Legal. Joelson. Obrigado.